Difícil recomeço. Brasileiros repatriados falam de readaptação. Eu acho que mais difícil vai ser para minha filha, né? Kawasaki recebe Sendai na reabertura da J-League e promove campanha pelas vítimas da tragédia. Tá todo mundo ansioso aí, né? E voleibol ajuda trabalhadores a aliviarem a tensão pós-terremoto. Por essa situação toda que a gente tem passado depois do terremoto, a gente está procurando tentar aliviar de uma outra maneira. O JPTV está no ar. Olá! Um mês depois, os brasileiros que foram retirados das áreas da tragédia e repatriados pelo governo falam dos dias que se seguiram ao terremoto e tsunami e relatam como estão recomeçando a vida do outro lado do mundo. 11 de março de 2011. Esse dia ficou marcado para sempre na vida de Roseli. Eu estava trabalhando. A pessoa começou a gritar que está vindo a água. Quando a água veio, já me pegou por aqui. Subimos no teto da fábrica e a água foi vindo, foi levando tudo. Ela morava na cidade portuária de Onagawa, província de Miyagi. Em questão de horas, tudo foi engolido pelas ondas que chegaram com mais de 15 metros de altura. Roseli e os colegas de fábrica ficaram isolados no teto. A falta de notícias mexeu com a estrutura emocional da família que se encontrava no Brasil. Fiquei muito preocupada. Eu pensei que já faleceu, né? Mas pensei. Mas não tanto porque no televisão sempre falou que disse que não tinha nenhum brasileiro falecido. Naquele cenário, estavam todos perdidos. Foi só depois de 2 dias que Roseli reencontrou a filha Michele, o marido Nelson e o primo Hilton. Estavam em um abrigo, assustados, mas bem. Era uma situação difícil, mas ao mesmo tempo que era difícil, também foi uma verdadeira lição de vida a convivência nesse abrigo. Porque, apesar da água racionada, da escassez de comida, mas o senso de disciplina, de organização, de respeito ao próximo, foi uma coisa que eu não vou esquecer. No meio de tantos japoneses, ele pendurou uma camisa da seleção para identificar: aqui tem brasileiros. E a ajuda chegou. Quase uma semana depois, eles foram resgatados por uma missão coordenada pelo Consulado de Tóquio e, em seguida, repatriados. Mesmo de volta ao Brasil, a tragédia ainda faz parte do dia a dia desses brasileiros. Eu acho que mais difícil vai ser para minha filha, né? Que não fala... Entender, ela entende um pouco da língua portuguesa, mas... falar, né? Não fala nem escrita, né? Eu ficava me perguntando por que tinha que ir embora. Michele só se comunica em japonês. Tem saudades dos amigos e da vida que levava no Japão. Não é diferente de seus pais. Nelson e Roseli até pensam em voltar. O meu sentimento foi uma parte de alívio, mas triste também porque eu estava deixando um pedaço da gente, né? Foi muito tempo, vivi lá quase 20 anos. E não foi fácil. Sim, são os amigos deixando para trás naquela situação. De verdade eu também queria estar junto, poder batalhar junto, entendeu? Construir de novo aquela cidade, que eu considero aquela cidade minha também. Minha filha nasceu lá. Roseli, a filha, o marido e o primo, além de mais 2 pessoas, foram repatriadas em consequência da tragédia. As passagens de volta ao Brasil foram pagas pelo governo. Em troca, eles tiveram que abrir mão do passaporte. O governo japonês decretou que as cidades a 20 quilômetros da usina nuclear de Fukushima estão agora dentro da área de exclusão. Ou seja, a partir dessa sexta-feira, 22 de abril, nenhum morador vai poder voltar para casa como algumas pessoas estavam fazendo sem permissão especial. Veja os detalhes no primeira página. A área de exclusão é indicada pela cor roxa neste mapa.
O governo estuda também uma forma de permitir o retorno temporário de alguns moradores. Eles seriam levados de ônibus e acompanhados pelos funcionários da TEPCO. O tempo limite seria de 2 horas. Outro problema é o acúmulo de radiação em áreas até mesmo fora do raio de 30 quilômetros, como é o caso de Itate, localizada no noroeste da usina. A TEPCO apresentou um esboço do sistema de indenização aos moradores próximos da usina. O valor ainda não foi definido, mas o governo vai ajudar a pagar o montante. Por agora, as 48 mil famílias registradas dentro da área de 30 quilômetros da usina estão recebendo um adiantamento de até 1 milhão de ienes. O problema, segundo o jornal Yomiuri, é que a TEPCO não sabe onde estão todos que foram retirados de suas casas. Com o racionamento de luz previsto para o verão, lares e empresas buscam alternativas para diminuir o consumo de energia. Algumas empresas, como a Rakuten, têm projetos de diminuírem até 40% o consumo de energia. Algumas fábricas reajustam horários e dias de folga. O governo de Tóquio anunciou também ajudas financeiras de até 5 milhões de ienes para a aplicação de medidas ecológicas nas residências. Um grupo de voluntários levou crianças de Minami Sanriku, em Miyagi, para um passeio no Safari Park, em Iwate. A maioria das crianças que vivem em abrigos temporários não queria mais voltar, informou o jornal Mainichi. Com a Golden Week se aproximando, os jornais destacam opções de passeio. O Festival das Tulipas de Toyama é um deles. O Museu ao Ar Livre de Instrumentos de Música Mecânica em Kawaguchiko, Yamanashi, é sugerido pelo jornal Mainichi. Quem vem a Tóquio pode aproveitar para conhecer os restaurantes especializados em cosplay. E os jornais também informaram que a TEPCO vai aumentar em 85 ienes o valor da conta de luz a partir de junho. É o 4º mês seguido que as tarifas sobem, totalizando uma alta de 240 ienes. Por esses cálculos, a média de consumo de uma família japonesa gira em torno de 6.500 ienes. Veja a seguir. Jogador Juninho doa camisas para ajudar na campanha do Frontale pelas vítimas do terremoto. Tá todo mundo ansioso aí, né? E brasileiros recorrem ao vôlei para aliviar a tensão provocada pelos tremores e radiação. Veja em instantes. O Ministério da Ciência e Tecnologia informou que o nível de radiação no ar subiu momentaneamente em algumas partes devido à chuva, mas voltou a cair. Em Tochigi, Saitama e Tóquio, a radiação está igual à média normal. A cidade de Namiya, em Fukushima, é a que apresenta o maior nível de radiação. Ontem de manhã estava em 21,3 microsievert. Em Sendai, na província de Miyagi, o nível estava em 0,07 microsievert. Em Yamagata, capital da província homônima, 0,05. Em Utsunomiya, Tochigi, 0,06. Em Mito e Ibaraki, caiu de 0,13 para 0,12 ontem. Essas medidas foram tiradas ontem de manhã, antes da chuva que atingiu grande parte de Fukushima. E agora esporte. Luciano Tsuda fala hoje de vôlei e futebol. Quanta honra, o brasileiro Adriano é o destaque de hoje das páginas esportivas dos jornais japoneses. Ontem ele marcou 2 dos 3 gols que selaram a vitória do Gamba Osaka contra os sul-coreanos de Jeju, na Copa da Liga Asiática. Adriano, com 29 anos, atuou na Liga Paranaense e veio ao Japão contratado pelo Cerezo Osaka, onde marcou 14 gols na temporada do ano passado. Além do Gamba, Kashima Antlers e Nagoya Grampus participam da Copa da Ásia. O Kashima empatou com a equipe sul-coreana Suwon Blue Wings por 1-1 e enfrenta no próximo dia 2 o time de Xangai. O Nagoya venceu por 2-0 o FC Seul e segue na disputa pelo título asiático. Assim como a Copa da Ásia, a J-League também promete muita emoção. A boa notícia é que o campeonato japonês, que foi interrompido por causa do terremoto do dia 11 de março, volta a ser disputado a partir deste sábado. Entre corridas e alongamentos, os jogadores preparam para voltar ao campo. Depois do terremoto de março, alguns jogadores brasileiros deixaram o Japão. Mas tem outros que fizeram a questão de ficar aqui para defender seus times da J-League.
Um exemplo deles é o atacante Juninho, do Kawasaki Frontale. Ele chegou a viajar para o Brasil junto com a família depois do terremoto. Mas no final de março, o atacante já estava de volta para recomeçar os treinos. Juninho confessa que não foi fácil tomar essa decisão. Depois que eu voltei para o Brasil, fiquei 5 dias lá, conversei com minha família, minha esposa, meus filhos, a gente confiando em Deus, né? Sabia que tá um pouco distante, né, da região que a gente foi mais atingida, e por isso a gente voltou, né, confiando aí nos japoneses, né, de poder controlar essa usina. Mas nem todos agiram como ele. Preocupados com os tremores e também com a radiação, 4 brasileiros deixaram os times da G-League. Dá para entender, né, porque também é nossa vida, né, que está em jogo, e a gente tem muitos parentes, né, familiares no Brasil que fica preocupado e acaba a gente não estando 100%, né, focado para o que a gente está fazendo aqui no Japão. No próximo jogo, a equipe do Juninho vai enfrentar um dos times mais afetados pelo terremoto, o Vegalta Sendai. Todo mundo ansioso aí, né? A gente está aí na expectativa de fazer um bom jogo, né, e sair aí com a vitória. Para ajudar as vítimas do terremoto, Juninho doou 2 camisas autografadas para o leilão beneficente promovido pelo seu time. Essa corrente de solidariedade através do esporte cada dia ganha mais força. E o esporte também tem ajudado de uma outra forma. Um grupo de brasileiros da região de Tokai tem procurado relaxar da tensão provocada pelos seguidos tremores secundários e radiação. Eles praticam voleibol. Nada melhor do que uma bola para se desestressar. Nas cortadas, nos saques, esses jogadores relaxam os músculos de todo tipo de tensão. Por essa situação toda que a gente tem passado depois do terremoto, a gente está procurando tentar aliviar de uma outra maneira. Esquecer aquela tristeza que tem ocorrido no Japão, naquela parte lá em cima, lá no Tohoku, né? Esquecer um pouquinho aquilo lá, aquela rotina, né? Também do serviço, né? E o importante também é praticar o voleibol, que acho que todo mundo está aqui porque gosta de praticar o voleibol, né? Nesse torneio disputado em Toyokawa, participaram 8 times, 4 de homens, 4 de mulheres. Se dentro do ginásio a preocupação é marcar pontos, fora, todos só pensam nos efeitos do terremoto. A gente está colaborando e está fazendo o que é preciso, né? Para o Japão melhorar. Com a produção irregular em muitas fábricas, esses jogadores, operários, hoje têm mais tempo para se dedicar a outras atividades. Mas prefiro como era antes. Gosto de quando ficamos ocupados no serviço, diz esse japonês. Para André, o pós-terremoto trouxe uma boa notícia. Dá uma queda na renda familiar, mas no meu caso, um caso à parte, eu acabei sendo promovido, né? É um pouco de sorte, um pouco de estudo, força de vontade. Essa mesma dedicação que garantiu a promoção na empresa, ele mostra na quadra. Já são 18 anos de voleibol. Rúbia tem mais tempo de quadra, 21 anos. Ela queria praticar mais voleibol, só que no seu caso, o serviço ficou mais corrido. É as fábricas de Sendai, né? Por causa do terremoto, então o serviço veio tudo pra cá, pra mim agora. Zangueô eu não gosto muito, né? Mas tem que fazer, né? Se mandou, né? Hoje agora não dá pra escolher mais. Pelo jeito ela vai continuar nesse ritmo por um bom tempo. Mas mesmo que seja uma vez por mês, Rúbia consegue se encontrar com a sua grande paixão. Voleibol está aí uma boa dica para passar o feriadão do Golden Week. Bom fim de semana para você. Obrigada, Luciano. JPTV fica hoje por aqui. Voltamos na segunda-feira com mais informações para você. Até lá!